Olá, amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. É com muita honra, gratidão a Deus e pela motivação de muitos amigos também, que nós estamos aqui empreendendo o estudo da Revista Espírita. É um momento muito importante para a gente, tendo em vista que o nosso objetivo é estudar todos os artigos de 1858 até 1869, com essa proposta de mergulhar nas ideias trazidas pelo nosso mestre Allan Kardec, através desse periódico de sua época. Eu gostaria de perguntar aos amigos que aqui estão, eu estou lendo os comentários, se o som, a imagem está tudo bem, tendo em vista aí que eu estou utilizando uma nova ferramenta para, através desta nova ferramenta, fazer aí uso de slides, vídeos e tal. Então, como é um recurso novo, eu peço a ajuda de vocês aí nos comentários, me informando se o som está menos estridente, que eram os problemas que eu estava tendo aqui com o meu computador. Então, eu tentei minimizar o máximo dessas ocorrências mais chatas e agora a gente está tendo a chance de conhecer devidamente essa ferramenta aí. Quero dar aí nosso muito boa noite à Adriana, que já escreve nos nossos comentários, a Eliana também, Rampazzo também. Então, nosso muito obrigado pela participação de vocês neste que é o nosso terceiro encontro. Tivemos o primeiro encontro que eu falei do item Contém, da Revista Espírita, distribuída ali pelo PDF da FEB. O Davi Filho fez a introdução, que a própria Federação Espírita Brasileira fala da obra. E hoje, finalmente, eu vou falar um pouquinho sobre o tradutor. Esse pelo qual possibilitou... Oi, Ana Maria, Soraya, amigos queridíssimos aí. Sejam todos bem-vindos, Claudinha, todos vocês aí que tenham uma noite abençoada de estudos, né? Então, hoje é o momento assim, final de introduzir o tema e para que serve. A partir de quinta-feira, oficialmente já entramos no primeiro artigo da Revista Espírita, estudado e promovido ali pelo Davi Filho, e depois... possivelmente, se tudo correr bem, vamos até novembro de 2021, nessa pegada, terça, quinta, e finalizamos o ano de 1858. Tudo isso sem pressa, porque o objetivo do nosso encontro é exatamente estudar com muita cautela, oferecendo para nossa consciência tudo aquilo que Allan Kardec, dentro do período que ele pôde trabalhar com a gente, 11 anos e 4 meses, de grande laboratório para servir de ensejo para a nossa maravilhosa doutrina espírita. Eu vou fazer uma prece de abertura. Me alegra saber que som e imagem está tudo bem. À medida que vocês precisarem falar comigo, façam aí pelos comentários, dá para mim interagindo com vocês também. E hoje nós vamos, então, depois da prece, fazer o último momento aí introdutório da obra, para que aí sim, migão do céu, não vejo a hora da gente mergulhar nos artigos que Allan Kardec redige, edita e distribui de janeiro de 1858 até abril de 1869, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus,
agradecer a oportunidade desta união fraterna, de estudarmos assuntos ligados à doutrina espírita e sempre possibilitando desta união melhores escolhas, melhores sintonias e tudo aquilo que definitivamente a gente tanto precisa para dar um passo a mais rumo à evolução. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade e que assim seja. Pois é, nós temos dois principais tradutores brasileiros que trabalharam na Revista Espírita. Um é o Júlio, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem é o tal do Júlio, e o que a gente vai utilizar, que é uma tradução mais atual, não é? Feita, um aporte aí para o nosso momento cotidiano, é esse nosso irmão aí chamado Evandro Noleto Bezerra. Ele é psiquiatra, ele trabalhou na tradução de todos os volumes da Revista Espírita, e nós vamos conhecer um pouquinho desse desafio e dar graças a Deus de ter um homem como esse aí, que se dedicou para fazer a tradução, não é? A adaptação da linguagem para o nosso momento atual, e aí está então o que nós utilizamos como tradutor, distribuído pela FEB, Federação Espírita Brasileira, todos os volumes, e ele, esse nosso irmão aí, é que fez a tal tradução que nós vamos utilizar ao longo dos nossos estudos. Bom, para começar, eu fui separando ali as notas do tradutor em fragmentos, para a gente conversar alguns pedacinhos desses fragmentos. Então, são 12 volumes, publicados em Paris, sobre a responsabilidade direta do codificador, ninguém mais, ninguém menos do que Allan Kardec, para colocar o dedo em cima aí de todo o conteúdo, para que através deste laboratório ele pudesse trabalhar, por exemplo, do Livro dos Médiuns, não é? Que já teria ali 3 anos da primeira publicação da revista, 1858, nós temos a Revista Espírita em 1861, né? O Livro dos Médiuns. Depois, Kardec, em cada obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, toda a obra em si foram, retirados artigos e ponderações que estavam na nascente aonde? Na Revista Espírita. Então, a gente vai ver várias ocorrências no momento que elas ocorrem para nascer o Evangelho, para nascer o Livro dos Médiuns, para nascer o céu e o inferno. Então, é nesses momentos em que a gente vai de mão dada com Kardec, vendo a doutrina espírita nascer, graças a esse movimento inteligente deste periódico. Isso acontece de 1858, a gente já falou disso, 2 meses depois da comunicação do Espírito que fala para Kardec lançar. Então, janeiro de 1858, 59, 60, 61, já nasce ali a obra, 1861 nasce o Livro dos Médiuns, e aí a Revista Espírita vai dando subsídio para Kardec trabalhar em todas as outras 4 obras que a gente sabe que antes da Revista Espírita, só o Livro dos Espíritos. Então, toda essa publicação acontece de 1858 a 1869. Olha só, na tradução francesa, totaliza 4.568 páginas no francês. A tradução para o nosso idioma, feita pelo Noleto, dá aproximadamente 7.000
páginas. 7.000 páginas. Por que tanto assim? Porque tem muita nota de rodapé, tem muitas explicações do que é naquele idioma. Então, até o Noleto, ele é tão caridoso que pega na nossa mão e traduz algumas ideias que sem isso não conseguiríamos fazer relação com o que o Kardec falava no tempo que ele estava vivendo. Então, por isso que supera mais de 7.000 páginas a nossa tradução para a língua portuguesa. Beleza? Bom, aonde que Noleto conseguiu pegar os originais para trabalhar? Ele pegou os originais no acervo da Biblioteca das Obras Raras da Federação Espírita Brasileira. Lá em Brasília tem os originais, aonde Noleto fez todo o seu trabalho de tradução, né? E aí, se a gente tivesse a oportunidade de chegar para o cara e falar assim, ô Noleto, o que a gente pode esperar conhecendo a leitura da Revista Espírita? E aí a gente vai ver o que possivelmente Noleto nos responderia. Editada sob responsabilidade direta de Allan Kardec até o fim de sua vida terrena, a Revista Espírita é um periódico mensal publicado pela primeira vez em 1858, em Paris, na França. Em suas páginas são apresentados os assuntos mais diversos, desde dissertações da mais pura moral evangélica até a vida no mundo espiritual, a sorte futura reservada aos que praticam e aos que não praticam o bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas e todos os demais princípios fundamentais em que se baseiam o Espiritismo. Como uma tribuna livre, os primeiros exemplares da Revista Espírita sondavam a reação dos homens e a impressão dos espíritos sobre diferentes temas, até mesmo hipotéticos e incompreendidos. Com quase 7.000 páginas em sua versão brasileira, essa coleção contém 12 volumes referente aos anos de 1858 a 1869, no periódico que continua sendo publicado até os dias de hoje. Muito bem. Temos aí então muita coisa para conhecer o Espiritismo da base. Sim, o Pentateuco Kardeciano é extremamente importante, o que é o Espiritismo é extremamente importante. Temos obras subsidiárias que muito nos agrega, mas olha só, a Revista Espírita é um material que se torna obrigatório para a gente conhecer o Espiritismo em todas as suas nuances, né? Então, Noleto, a maneira carinhosa que eu vou aqui me dirigir ao tradutor que a gente pega a obra dele para estudar, diz assim: conscientes de estar lidando com preciosa ferramenta, desde logo assumimos o compromisso inarredável de jamais deturpar a verdade, de maneira a garantir a necessária fidelidade ao texto traduzido. Isso vem a ser o quê? Ele não tem a pretensão de colocar na sua tradução um ponto de vista pessoal dele. O que ele pretende fazer estudando e trazendo a tradução da Revista Espírita para a gente é um olhar imparcial e fiel de Kardec. Essa é a maneira que Noleto entrega parte da sua vida, que vocês vão ver o tempo que ele demorou para traduzir todas essas obras aí. Essa foi uma pergunta que eu também fiz, já que nós trazemos a curiosidade da tradução hoje. Muitos momentos aqui faremos perguntas que gostaríamos que Noleto nos dissesse, né? Então, para a gente poder já mergulhar sobre esse assunto, a gente pergunta: ô Noleto, por favor, amigo, quanto tempo você levou para traduzir todas as edições de 1858
a 1869, esse calhamaço de mais de 4.000 páginas do original do francês para o português. Vamos ver o que o Noleto responde para a gente. Cerca de 5 anos eu demorei para traduzir esses volumes. Cinco anos para traduzir todos esses volumes. Você tem 11 anos e 4 meses de trabalho de Kardec e você tem 5 anos do trabalho de Noleto para entregar na nossa mão um trabalho que basta a gente querer para estudar e tá prontinho. Prontinho. 5 anos de trabalho desse nosso tradutor Evandro Noleto Bezerra. E aí então, Noleto, aproveitando para falar que não poderia pôr um olhar pessoal dele, ele então considera importante dizer o seguinte: quem não se lembra das intercalações, supressões e outras modificações lamentáveis que pontificaram nos tempos de intolerância, inseridas nos evangelhos, justamente por aqueles que deveriam zelar pela pureza dos ensinamentos de Jesus? Nossa! Pegar texto deturpado, texto alterado, textos adulterados, nossa! Perde-se a essência das lições. Então, olha o devido valor que a gente deve dar a um tradutor que pensa nisso, que não esconde o sentido real dos fundamentos. Uma preocupação também que teve o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, quando ele faz a tradução do Novo Testamento. Ele vai nos originais para trazer uma tradução límpida, despretensiosa de valores deturpados. Então, quando Noleto colocou isso logo na introdução ali contida na Revista Espírita, logo no comecinho, antes mesmo do primeiro artigo, isso me encantou muito, não é? Aqui nós temos, para nossa devida gratidão, algumas dessas pessoas que fizeram como Noleto. Entregaram partes de sua vida para nos entregar a tradução para o português, cara. Aí, ó, um que é muito conhecido no nosso meio espírita é Guilom Ribeiro. Temos também um dos homens que traduziu o céu e o inferno do francês para a língua portuguesa, chamado Manuel Justiniano de Freitas Quintão, que também foi presidente da FEB, assim como Guilom Ribeiro também foi. Agora, o primeiro tradutor que resolveu traduzir toda a Revista Espírita para o português está aí, ó. É esse Júlio de Abreu Filho. Você também encontra por aí com o nome de Júlio Abreu Filho, sem o D. Então, graças a esses homens aí, que dedicaram seu tempo, afundaram as suas consciências para nos entregar o trabalho, né, de tradução, aqui em Palestras Davi também, que é um projeto que a gente tem, além de estudando a Revista Espírita, nós nos entregamos as traduções de Guilom Ribeiro, Salvador Gentili, Herculano Pires, tanta gente boa aí que nos ajudou a conhecer o Espiritismo. Muitas vezes a gente não sabia nem quem é, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de ter um olhar na essência, da onde vem essas coisas pelas quais a gente aproveita para estar estudando, não é? Se nós tivéssemos uma chance de perguntar para o Noleto, nós também perguntaríamos o seguinte, né? Quais os periódicos espiritualistas que existiam nessa época de Kardec? Na França não tinha nada,
Mas será que no mundo já haviam periódicos, jornais, revistas, alguma coisa de ordem espiritualista? Então Noleto também teve chance de pesquisar essas informações e trazer algumas curiosidades também a esse respeito. Vejamos. Nos Estados Unidos já haviam 17 jornais, isso é o próprio Kardec que fala na abertura do primeiro volume da Revista Espírita. E na França não existia nenhum. E havia muitos centros espíritas que estavam começando a se formar no país inteiro, e ele precisava de um veículo de comunicação, né? De uma ligação, de um vínculo, e esse vínculo foi a revista. Pois é, você vê que Kardec e a espiritualidade já tinha todo um plano para continuar trazendo notícia do mundo da erraticidade ao homem no processo de reencarnação, né? Então, vejamos o que temos para aprender ainda com a introdução deste notável tradutor Noleto, né? Olha o que ele diz a respeito dos desafios da tradução. Para ele, mirar novamente as belezas da cidade-luz, cuja magia a linguagem humana é incapaz de retratar. De fato, como descrever as brumas da manhã, os matizes dourados do outono, o suave encanto do entardecer, o cintilar das estrelas no firmamento e o frenesi dos transeuntes no Champs-Élysées. Então você percebe aí que para ele fazer essa tradução é extremamente emocionante, porque ele conhece os lugares pelos quais Kardec está citando. É como se ele andasse pelas ruas de mão dada com o codificador, aproveitasse do passeio para aprender com os espíritos no momento em que o ensinamento ocorre. Poxa, isso deve gerar uma emoção tremenda para o indivíduo que tem essa chance, esse conhecimento da tradução, praticamente aí levando em consideração o momento concomitante com o nascimento das obras básicas. Isso deve ser uma emoção sem tamanho, né? Então, vamos para a próxima pergunta, para que o nosso Noleto também participe conosco e vocês também conheçam um pouquinho mais desse tradutor, fazendo aí a seguinte pergunta para ele. Ô Noleto, e quem redige a Revista Espírita nesse período aí? Que Kardec tem de 1858 a 1869. Quem trabalha com os artigos, as reportagens, tudo que sai ali, quem que põe a mão, Noleto? Vamos ver o que Noleto nos responde. A Revista Espírita, praticamente todos os artigos dela foram redigidos por Kardec. Não é como as revistas atuais, em que tem um redator, em que as pessoas que são colaboradores mandam artigos, em que aqueles artigos são submetidos a um conselho editorial para ver se vai ser publicado ou não. Quase tudo naquela época era centralizado por Allan Kardec. E tinha que ser, porque naquele tempo, tudo começando, tinha que ter uma pessoa que realmente centralizasse tudo. Não podia ficar muito solto. Mas além dos artigos e comentários de Allan Kardec, a revista também, ela transcrevia artigos de jornais comuns. Por exemplo, Allan Kardec queria falar sobre o suicídio. Então ele pegava um assunto qualquer publicado num jornal de Paris, comentava aquele assunto, aquele artigo, para em cima dele ele colocar a doutrina. Também ele recebia do interior da França comunicações espíritas mediúnicas. E ele transcrevia também na Revista Espírita. Ele também transcrevia notícias dos outros países sobre o que acontecia na doutrina e no movimento espírita. Percebemos então
que a Revista Espírita era uma forma de Kardec dialogar com os homens de sua época, com aqueles que conheciam o Espiritismo, com aqueles que não tinham a mínima ideia do que era o Espiritismo. Kardec notificava sobre livros, reportagens, assuntos do cotidiano, e a Revista Espírita então passaria a ser uma extensão do trabalho de Kardec na análise de uma tribuna livre. Não para ganhar discussão, mas principalmente para quebrar tabus. Evitar que a ignorância prevalecesse. E então, Noleto continua essa ideia, principalmente colocando os desafios da tradução. Cara, eu fico imaginando que doideira que deve ter sido, mano. 5 anos para chegar e conseguir transportar de uma Paris de 1858, 60, para o ano que a gente vive, num cotidiano adaptado à linguagem para facilitar a compreensão. Meu amigo, palmas pro cara, velho. Palmas pro cara. Não é fácil, não. Então, olha o que ele coloca ainda, né? A ideia hoje é falar do tradutor, talvez seja o último momento de considerar algo que esteja fora dos artigos. Na verdade, essa apresentação foi feita pela própria Federação Espírita Brasileira. A gente falou que não ia pular nada e não vamos pular nada. Eu falei do contém, o Davi falou da apresentação e introdução da FEB, eu estou falando aqui das notas do tradutor. Agora, quinta-feira, nossa, não vejo a hora. É a hora que a gente vai mergulhar já nos próprios artigos. A gente vai ver o pincel de Kardec funcionando. A ausência da BIC. Então, isso aí é muito importante. E fica o convite para vocês me ajudarem a divulgar esse trabalho aí. Então vamos que vamos. Vamos conhecer um pouquinho mais de Noleto, né? Noleto coloca assim: é importante não se perder de vista que a tradução de uma obra é tarefa espinhosa, diz Noleto. Por mais cuidadosa, por mais fiel e honesta, jamais expressará na sua inteireza as variadas nuances da linguagem original. Em outras palavras, por mais adaptação que ele se esforçasse para traduzir algumas coisas, por mais que ele tentasse, por mais que Júlio tentou, por mais que outros tradutores tentassem, faltava a analogia de linguagem. Para você ter ideia, por exemplo, a palavra saudade, que a gente usa com tanta maneira de entendimento da ausência aqui no Brasil, em alguns países não tem essa ideia de saudade. Se você, por exemplo, se utiliza da palavra manga, a manga tem vários significados. No varejão é uma coisa, nas lojas de confecção de roupa é outra coisa. Eu já ouvi até falar de manga d'água, velho. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, que é uma chuva torrencial. Então, é isso que o nosso amigo Noleto está, inclusive, se desculpando. Ou seja, o que ele podia e alcançaria para nos entregar foi feito com muito amor e zelo. Há palavras, diz Noleto, sentenças e máximas que não encontram equivalência satisfatória em nossa linguagem. Então, se aqui a gente tem o exemplo da saudade, em outros países existem algumas questões que também têm dificuldade para a gente chegar nas equivalências de significado. É isso que Noleto está nos explicando. E é legal ele ser honesto assim com a gente, para a gente poder, se não faz um determinado sentido, fazer aquilo que normalmente a gente ouve por aí.
corre atrás, mano, corre atrás. Corre atrás, vai estudar para procurar aquilo que não te satisfaz. Noleto considera importante também dizer das próprias emoções. As emoções se diluem ou se ampliam ao serem transferidas de uma para outra cultura, sem falar das armadilhas que nos são estendidas quando traduzimos literalmente, ou mais grave ainda, quando interpretamos o pensamento do autor na inglória tentativa de superar o texto original. Olha a humildade do cara, velho. O cara que entrega pra gente, graças a Deus, um material excelente. Ele faz sim a análise no material original, ele faz o que está pronto de Júlio, ele pega a garimpa e ainda tem a humildade de falar, ó, o que deu para fazer, eu fiz. Mas algumas expressões só existem no francês, velho. O máximo que eu pude adaptar tá aqui, do original. Feitos esses reparos, diz Evandro Noleto, o tradutor da Revista Espírita que iremos nos pautar para estudar essa obra. Procuramos ater-nos aos vocabulários e expressões da língua francesa, que encontram perfeita correspondência com seus homólogos portugueses, tal como são empregados no Brasil. No Brasil. Muito bem. Mais um momento de participação na nossa live, na nossa apresentação de conteúdo. Com vocês, Evandro Noleto responde a pergunta que não quer calar. Noleto, qual que é a relação que nós devemos ter entre Revista Espírita e obras básicas, também conhecidas por Pentateuco Kardeciano? O que a Revista Espírita tem a ver com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho, a Gênese? Então, qual que é da Revista Espírita a importância de contribuição para as obras básicas? Meu amigo Noleto, Noleto, fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Quando nós pegamos hoje os volumes da codificação, Gênese, o Céu e o Inferno, nós vamos ver que muita coisa que contém nesses volumes definitivos, eles surgiram antes como germe na Revista Espírita. Por isso que Kardec chamou a Revista Espírita de um laboratório, onde ele colocava a opinião dos espíritos para que os homens e outros espíritos cotejassem uma coisa com outra. Então, tudo aquilo que Kardec não poderia colocar de forma definitiva numa obra básica, ele colocava como um ensaio na Revista Espírita, para suscitar comentários e discussões, tanto dos homens como dos espíritos. Interessante, hein? Ver o quanto que as amarrações nascem entre Revista Espírita e a codificação. Na verdade, a Revista Espírita dava o prelúdio, o órgão sustentador da base doutrinária. O que é isso, velho? Fantástico. Fantástico. Noleto, o tradutor, que vai tanto nos auxiliar ao longo dos nossos encontros, às terças e quintas-feiras, continuando por aqui, por enquanto, no Facebook, mas se Deus quiser, logo pelo YouTube, que é a nossa plataforma que a gente pretende fazer por lá, diz o seguinte: a presente tradução é de nossa inteira responsabilidade, diz Noleto, à exceção de algumas partes cuja indicação em nota de rodapé pedimos se reportasse o leitor à fonte original.
como é do conhecimento de todos, além da função primacial de órgão de difusão doutrinária, a Revista Espírita constitui-se de uma espécie de tribuna livre, onde Allan Kardec sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos. É como se Kardec lançasse a ideia e esperasse para ver as reflexões que viriam de homens encarnados e desencarnados de vários níveis de compreensão desses fatos, né? Porque é muito interessante que está na Revista Espírita, ainda era em algum momento hipótese, plano de ação, objetivo a ser atingido, não tinha ainda nada concretizado. Então é a obra que vai te dando a moldagem de como que o mestre Kardec chegava nos objetivos que a gente lê, por exemplo, no Céu e o Inferno, por exemplo. Ele dá a análise do processo, enquanto nas obras básicas a gente tem uma espécie de apanhadão, resumido do que foi elaborado e desenvolvido na Revista Espírita. Porque muitos assuntos ali ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação através da concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos. A Revista Espírita, então, se transforma numa espécie de grande viagem com Allan Kardec para o desenvolvimento racional do que aparecerá nas obras ditas básicas. E olhando para esse lado, chamamos para o nosso encontro uma professora, grande estudiosa da Revista Espírita, a Sheila Oliveira. Professora, por favor, professora, nos ajude esclarecendo o seguinte: qual que é a importância da Revista Espírita para a formação doutrinária dos seus interessados, para essa geração ou para qualquer outra? A Revista Espírita é dada como ultrapassada por muitos, mas, professora Sheila, nós aqui precisamos entender que não tem disfunção doutrinária nenhuma e só agregar valores. Mas para isso, qual a sua opinião sobre esses fatos, professora Sheila? Na realidade, a Revista Espírita não é um livro, né? É um conjunto de volumes de uma obra que eu considero complementar ao Pentateuco kardeciano. Nesses volumes, Kardec colocou reportagens, ele fez comentários de ataques que a doutrina espírita recebia no momento, né? Ele esclareceu os conceitos da doutrina espírita, trabalhou com questões culturais, ele respondeu leitores de toda a Europa e das Américas, e ele trabalhava praticamente sozinho. Então eu considero um conjunto de volumes absolutamente necessário para a leitura, principalmente de quem quer estudar a doutrina espírita. Perceba, então, que, segundo a professora, é um material de estudo, que Allan Kardec não se utiliza de material apenas francês, mas também das Américas. Não é que chegava e-mail para Kardec, chegavam cartas, centenas de cartas, um monte de coisa para ele ler, para ele poder nos ajudar, para ele poder nos oferecer compreensão. E aí então, nesse momento pelo qual a gente começa a perceber a importância da Revista Espírita e dar o devido valor, olha o que diz Noleto para a gente, já caminhando para o nosso momento de conclusão aí desta apresentação do tradutor, né? Muitos textos revelados pelos espíritos superiores, assim como outros da lavra do próprio codificador, antes publicados na Revista Espírita,
foram transcritos por Kardec integralmente ou com pequenas modificações nas obras básicas definitivas, que levam o seu nome. Assim, Noleto informa: utilizamos-nos das traduções de Guilom Ribeiro e Manuel Quintão, quando os mesmos trechos da Revue coincidam com aqueles já traduzidos por estes dois ex-presidentes da FEB. Noleto está falando que respeita os links criados por Guilom Ribeiro e Manuel Quintão quando aparece na Revista Espírita e quando aparece nas obras básicas. É como se Noleto prestasse uma homenagem a esses tradutores que também merecem toda a nossa consideração. Do tipo, eu estou fazendo a minha parte, mas agradeço o que vocês fizeram também. Cola aí, nós três aqui. Cada um de vocês deu a contribuição, eu também estou dando a minha. É mais ou menos esse papo aí. A humildade do cara e o reconhecimento de trabalho que ele está dando para os outros tradutores. Vamos aí, caminhando aí para a próxima pergunta que gostaríamos de fazer para Noleto, né? Noleto, por favor, amigão, quantas vezes você teve que ler a obra original? Quantas vezes você teve que afundar a tua cabeça no francês de uma página antes de trazer uma tradução que você encontraria paz em entregá-la para nós? Como que funcionou essa sua análise em cada parágrafo, página, ideia da revista? Quanto tempo você ficou para traduzir uma única ideia, por exemplo, Noleto? Nos traga aí uma ideia desta nossa curiosidade. Durante o processo de tradução, eu li no mínimo umas 10 vezes essa obra. E às vezes, conforme a página, eu lia 20 vezes a mesma página. Quando eu traduzi a primeira página do primeiro volume da Revista Espírita, eu demorei mais de 3 horas para traduzir a primeira página, de um lado só. Porque eu não estava satisfeito com a tradução, porque o som não estava bom no meu ouvido na hora. Não era propriamente dúvida de como traduzir, dúvida de uma palavra, de uma expressão. O primeiro volume, que é de 1858, ele é dividido em 12 meses, que Kardec, a revista, era um fascículo mensal que Kardec publicava e que no final do ano ele reunia e colocava uma encadernação e um índice, transformando num volume, né? Então, o primeiro fascículo, que foi o de janeiro de 1858, foi o mais demorado. O primeiro ano, que é o volume inteiro, até janeiro, até dezembro, também demorou. A partir do segundo para frente, já foi tudo mais simples. O que é interessante diante disso, de um relato do tradutor, é o indivíduo falar que leu mais de 10 vezes uma página. Em alguns casos, 20 vezes uma página. E para quem segue, por exemplo, a maneira como estudamos a doutrina espírita, quem nos acompanha em palestras da Via, Espiritismo e Sociedade, a gente vê o quanto que certos parágrafos a gente fica repetindo, analisando sem pressa. Às vezes, dentro de um parágrafo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, exatamente para evitar a tal da pressa e perder o significado das coisas. Aí está Noleto fazendo os mesmos fundamentos que deram para a gente, graças a Deus, um trabalho, um primor de trabalho, velho, um primor de trabalho. Coisa linda de ver, coisa linda de ver. E a partir de quinta-feira, através de Davi Filho, ele trará
para a gente o primeiro artigo de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1858. Hoje é o dia que nós estamos encerrando a apresentação da revista promovida pela Federação Espírita Brasileira. Ok? Então, vejamos o que Noleto fala, já fazendo as amarrações para o final do nosso encontro. Reconhecendo nossas reais limitações em matéria de poesia, quase sempre desfiguradas na versão que se traduz, confiamos essa difícil tarefa ao nosso estimado confrade e beletrista Hinaldo Lacerda Lima. Hinaldo Lacerda Lima, ele foi o indivíduo que, através da pesquisa de Noleto, que fazia o aporte das poesias do francês para o português. Não foi Noleto. Ele precisava de um cara especialista em poesia, que traduzisse com fidelidade e conteúdo de expressão adequada do francês para o português, esse nosso irmão que trabalhou na Revista Espírita, nessas traduções, e desencarna em 2019. Hinaldo Lacerda Lima, um valoroso irmão que também aparece na Revista Espírita, e toda hora que tem poesia ali, tem um dedinho de Hinaldo Lacerda Lima, que incontinente de boa vontade, aceitou fazer a transferência das poesias do francês para a língua portuguesa. Aceitou desempenhando essa tarefa com mestria e indisfarçável competência. Então, todos esses detalhes para mim me encanta, cara. Eu dou muito mais valor à obra. Olha o quanto que teve que ter amarrações para chegar, e basta eu ter o meu traseiro colado na cadeira só para estudar, cara. Olha o quanto que esses caras tramparam, né? Tramparam, sem parar. Sem parar. Ô Noleto, por conhecer o teu campo de trabalho, né, que é a psiquiatria, e sabendo que você fez as traduções mergulhando na psique de Kardec, que análise você poderia nos dar diante do teu campo de trabalho profissional? Uma análise da mente de Kardec. Você que conheceu, Noleto, as estradas pelas quais mentalmente Kardec foi dando a base para o nascimento do Espiritismo. Que homem foi esse? Que homem permitiu que você nos trouxesse uma obra linda, intensa, e praticamente de um homem de mesmo conteúdo, intenso, valoroso, sem preguiça? Como que era a cabeça de Allan Kardec depois da conclusão do seu trabalho? O que você pensa desse codificador que você conhece hoje mais de perto, Noleto? Quanto mais nós lemos, estudamos Allan Kardec, mais nós nos admiramos da capacidade, da grandeza do seu espírito, né? Da sua cultura, do seu humanismo. Kardec era o que nós podemos dizer de um espírito completo. Ele, e naturalmente, não poderia ser de outra forma, né? Porque para dar conta da tarefa que ele desempenhou, não seria qualquer um a ser escolhido pela espiritualidade maior, né? Então a gente vê que desde o início ele estudou na Suíça durante 10 anos. Ele se preparou com Pestalozzi numa escola que era considerado que tinha de melhor a ser oferecido naquela época, né? Ele durante 30 anos como professor, exercendo o magistério, ele se prepara para entender a alma humana. Ele era um verdadeiro psicólogo, Allan Kardec. Ele entendia profundamente a alma humana. E tanto é que na própria Revista Espírita, ele usa o subtítulo de revista, de jornal de estudos psicológicos,
porque o Espiritismo vai estudar a alma humana, a psicologia estuda a alma humana também. Então Allan Kardec se preparou desde o começo para ser esse espírito universal que nós conhecemos, para utilizar esse método que ele utilizou, essa concisão, essa linguagem clara que todos nós admiramos hoje em dia. Quero agradecer profundamente quem acompanhou aí essa análise breve do tradutor, o conteúdo energético de tanta felicidade que ele desenvolveu e compartilhou com a gente o resultante desse trabalho, e deixando o convite, todas as terças e quintas-feiras nós nos encontraremos aqui exatamente para estudar os artigos desta revista. Peço que você me ajude a compartilhar, compartilhe aí nas suas redes sociais, se inscreva em todos os canais que a gente está estudando a Revista Espírita, que é aqui no Facebook, que tem lá no Instagram, que vai ter também no YouTube, porque isso vai nos ajudar e principalmente vai permitir que a doutrina espírita seja vinculada com muita qualidade, tendo em vista que é a segurança do conteúdo promovido unicamente pelo codificador do Espiritismo em nossas vidas. Beleza? Eu vou estar fazendo uma prece de encerramento, já agradecendo a vocês, dizendo também que além de estudando a Revista Espírita, quem está ajudando a manter esse projeto vivo é Palestras Davi e também em parceria com Espiritismo e Sociedade, através aí desses dias, terças-feiras, responsabilidade minha e dos meus convidados, que logo teremos convidados aqui que vão participar, mostrando para vocês aí sobre alguns artigos. E de quinta-feira o Davi e os convidados, que ele também fará uso ali para as devidas considerações sobre os artigos na sequência. Todos os exemplares da Revista Espírita são facilmente baixados através do site oficial da FEB. Se você escrever no Google Revista Espírita PDF, um dos primeiros links ali será a da FEB, aonde você vai poder baixar a compilação ali inteirinha deste material para estudar com a gente. Beleza? Se tudo correr bem, 1858 será concluído em novembro de 2021. Então tem muita coisa para a gente estudar sem pressa. Sem pressa. Beleza? Quero agradecer aí a presença de vocês que me acompanharam do começo ao fim da live. Estou observando aí, manteve-se constante. Os amigos que chegaram ficaram. E eu vou fazer a nossa prece de encerramento para a gente partiu, né? Partiu as outras responsas. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade. Amigos espirituais, obrigado por esse momento. Kardec, Espírito da Verdade, Noleto, todos esses trabalhadores que fizeram e fazem as coisas acontecerem para que o Espiritismo cristalino estejam nas nossas vidas. Muito obrigado a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Uma ótima noite a todos, obrigado pela participação e fiquem em paz.